Olá, meus irmãos e amigos, graça e paz. Uma alegria ter vocês aqui comigo em mais um vídeo, na qual nós daremos continuidade no primeiro vídeo, onde nós falamos sobre 3 das 7 áreas que, vivendo o propósito, são destravadas, são despertadas naturalmente em nossa vida. Neste vídeo nós vamos falar sobre as 4 áreas que completam, que compõem essas 7 áreas que destravam, que o propósito destrava em nossas vidas. Por isso eu quero pedir para você que você se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito, que você também ative as notificações, também curta esse vídeo e comente para que nós tenhamos o feedback do nosso trabalho por aqui, para que nós saibamos como este vídeo tem te alcançado e como esse vídeo tem abençoado a sua vida e para que também através disso tenhamos novas ideias para gravar novos vídeos com novos temas, para abençoar e edificar a sua vida, amém? Escreve aqui um assunto que você quer que a gente fale e que nós estaremos lendo cada comentário e também respondendo os irmãos, amém? Pois bem, a 4ª área que o propósito destrava é uma área que eu chamo de o favor excepcional de Deus. Alguns chamam de sorte, eu chamo de favor de Deus. É comum nas nossas vidas, vivendo o propósito de Deus, que em um momento ou outro, e em um momento mais do que outros, nós venhamos precisar desse favor excepcional de Deus. O favor excepcional de Deus é quando a lógica, é quando a naturalidade, quando os meios e caminhos humanos não conseguem resolver aquilo pelo qual nós precisamos. Em dado momento na história de Israel, quando no período do rei Assuero, o braço direito do rei, ele realizou um decreto para matar todos os judeus das províncias, ali do reinado do rei da Síria. E então Mardoqueu ele chega até a rainha Esther e fala assim: Rainha Esther, você precisa ir lá, entrar diante do rei e tentar convencê-lo a mudar esse decreto que Hamã fez. E o rei e Esther falou assim: eu não posso, porque se eu entrar, o rei me mata, eu não posso entrar diante do rei sem que eu seja convidada a estar com ele. E Mardoqueu disse: se você não for, Deus levantará alguém para ir, mas saiba que de um jeito ou de outro, Deus fará. E é interessante que então a rainha Esther se dispõe. E ela fala assim: então jejua comigo durante 3 dias e 3 noites, que eu e as minhas servas também jejuaremos, e no 3º dia nós iremos até o rei. Perceba aqui que Esther não poderia se apresentar diante do rei, por mais que ela fosse rainha, porque de tempo em tempo ela era chamada. E se ela se apresentasse diante do rei, ela poderia morrer. Só que no final desses 3 dias, Esther se apresenta diante do rei. Esther arrisca e se expõe. Ela ousa ir diante do rei. E quando ela chega diante do rei, o rei lhe estendeu o cetro. Isso significa que o rei aceitou o seu pedido. E ela não morreu, pelo contrário, o seu pedido foi aceito diante do rei. Esther, ela foi alvo do favor excepcional do rei sobre a sua vida. E perceba que aqui nós tiramos uma lição muito importante, porque em dado momento da nossa vida, vivendo o nosso propósito, nós vamos precisar do favor excepcional de Deus. Josué, quando estava lutando, o texto diz que o sol estava se pondo, estava escurecendo e ele precisava de mais tempo para vencer aquela luta. Então ele pediu ao Senhor e Deus parou o sol, aumentou o tempo do dia, a luz do dia, e Josué teve um prazo suficiente para vencer a guerra, porque ele alcançou um favor excepcional de Deus. Davi, quando venceu o gigante Golias, ele também precisou do favor excepcional de Deus para lançar a pedra, para a pedra cravar na fronte do Golias, para ele tombar, para Davi tomar sua espada e o matar. Então, Davi também precisou do favor excepcional de Deus. Israel, quando foi sair do Egito, também precisou do favor excepcional de Deus. Deus teve que abrir o mar, matar os seus inimigos e também conduzi-los durante 40 anos no deserto, até que eles viessem a conquistar a terra prometida. Então perceba, meus irmãos,
que Israel também precisou do favor excepcional de Deus, assim como também nós precisamos. E nós já fomos alvo do favor excepcional de Deus, quando o texto diz que aos homens era impossível se salvar. Mas Deus enviou Jesus, seu Filho, para que através dele pudesse proporcionar salvação e redenção à humanidade. Jesus, sem sombra de dúvidas, é o favor excepcional maior de Deus por nós. Então, nós também precisamos continuar contando com esse favor de Deus. E esse favor só é alcançado vivendo o propósito, e vivendo o propósito com fé. Pois bem, o quinto fator, a quinta área que o propósito destrava é a área que eu chamo de capacitação crescente. Por que capacitação crescente? Porque a nossa vida ela é feita de desafios. E o propósito sempre nos expõe a novos desafios. E os desafios também são crescentes. E para cada novo desafio, Deus tem uma nova unção, uma nova capacitação. Deus, ele escolhe pessoas e as pessoas escolhidas naturalmente se sentem inferior ao chamado e também incapaz de realizá-lo. Mas Deus, ele capacita todos aqueles a quem ele escolheu. Quando eu falo de capacitação, eu lembro do profeta Daniel. Sem sombra de dúvidas, quando Daniel entrou na Babilônia, ele era um jovem. E quando ele foi posto como primeiro-ministro, lá no capítulo 6 de Daniel, ele era outra pessoa. De um tempo para o outro, nós vemos o quanto Daniel cresceu. Em Daniel capítulo 1, versículo 8, o texto diz que Daniel se propôs no seu coração não se contaminar com as iguarias e com o manjar do rei. E no versículo 17 diz que Deus deu inteligência, sabedoria e entendimento a Daniel e a seus amigos. Então Deus capacitou Daniel e seus amigos para um novo tempo, para um tempo de desafios crescentes na sua vida. Porque Deus sempre tem uma capacitação para aqueles que estão no propósito. Não temas se você se sente incapaz, pois que isso é normal diante do chamado de Deus. Mas aquele que chamou, ele também é fiel para te capacitar para o seu propósito. A sexta área que o propósito destrava é a área da perseguição. Até agora eu só falei de coisa boa. Eu falei que o propósito destrava lugares melhores, destrava conexões, destrava recursos, destrava também o favor de Deus, destrava capacitação crescente. Quem não quer isso? E isso está tudo no propósito. Mas o propósito também destrava perseguições, também desperta os seus inimigos. O propósito também desperta os seus inimigos. Tem um pensamento que diz: se você não quer sofrer oposição, perseguições, não faça nada, não fale nada e também não seja nada. E eu acrescento que você ainda corre o risco de passar para o time dos opositores, daqueles que fazem oposição àqueles que realmente fazem alguma coisa relevante. Então, portanto, se você, assim como Paulo escreveu para Timóteo, que aqueles que querem viver piamente em Cristo padecerão perseguições. Paulo foi perseguido. Neemias, quando se levantou para viver o seu propósito, para reconstruir os muros de Jerusalém, também despertou seus inimigos. Sanbalate, Gerson e Tobias foram despertados como opositores de Neemias. Só que Neemias disse: eu não vou parar a obra que eu estou fazendo para me rebaixar ao nível dos meus inimigos. Então não para aquilo que você começou por causa da perseguição que os seus inimigos fazem contra você. Paulo, quando foi perseguido, ele disse: eu me alegro e me glorio nas perseguições, porque em mim se aperfeiçoa o poder de Deus quando sou perseguido. Jesus, sem sombra de dúvidas, foi o que mais foi perseguido. E Jesus disse: bem-aventurados sois vós, quando vos perseguirem
e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim também perseguiram os vossos pais, os profetas, que vieram antes de vós. Então eu aprendo que quando a causa é nobre, vale a pena toda a perseguição e resistência que enfrentamos, pelo propósito no qual estamos vivendo. Davi, quando ele foi ungido, ele enfrentou urso e leões. Depois, um desafio maior, que foi o gigante. Foi lá e venceu o gigante. E depois, outra perseguição maior, que foi o rei Saul. Mas você pode dizer, mas o gigante foi mais difícil que Saul? Eu digo que não, porque o gigante ele pôde enfrentar e pôde matá-lo. Mas Saul, Davi não pôde tocar em Saul, porque Saul ele era ungido do Senhor e Davi ele não pôde então tocar em Saul. Contra o gigante ele pôde lutar e vencer, mas contra Saul ele teve que resistir e fugir e entregá-lo nas mãos de Deus. Então, há inimigos que a gente vence enfrentando, e há outros que a gente vence resistindo e fugindo deles. O próprio diabo, já foi vencido por Cristo na cruz do Calvário. E a orientação bíblica não diz vencei o diabo, mas sim resisti o diabo e ele fugirá de vós. Portanto, a sétima área que o propósito destrava é o fator multiplicador. Deus, quando criou o homem, Deus o abençoou e disse: frutificai-vos, multiplicai-vos e enchei a terra e dominai sobre ela. Quando Deus disse frutificai e multiplicai-vos, não é somente no sentido físico e biológico, não é somente no sentido de ter filhos e de encher a terra em população, mas também no sentido de você multiplicar quem você é, multiplicar pessoas com a mesma visão, com o mesmo entendimento e com o mesmo propósito que você. Jesus, ele se multiplicou fazendo discípulos. Em Lucas capítulo 6, versículo 12, diz que ele chamou os seus discípulos. Em Lucas capítulo 9, ele enviou os seus discípulos. Em João capítulo 15, ele disse: vocês serão os meus discípulos se vocês derem muitos frutos. E em Mateus capítulo 28, versículo 20, ele disse: portanto, ide e anunciai o evangelho, pregando, batizando e os ensinando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E os sinais seguirão os que creem. E eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Então Jesus, ele se multiplicou fazendo discípulos. Quando nós cumprimos o nosso propósito, outras pessoas também têm o seu propósito clarificado, têm o seu propósito mais compreendido através do nosso. A luz do seu propósito ilumina o propósito de outros e você servirá de referência para que outras pessoas possam viver o seu propósito. Amém? Que Deus abençoado tenha edificado a sua vida. Assista ele quantas vezes forem precisas. Anotem, escreva. E eu tenho certeza que Deus continuará te edificando. E mais uma vez, eu faço um pedido para vocês que já se inscreveram aqui, que já curtiram o vídeo, que também já comentaram, que você também venha compartilhar esse vídeo com seus amigos, com seus irmãos, com mais pessoas, para que esta palavra venha abençoar e alcançar mais vidas. Temos alguns projetos para o canal e temos certeza que irá abençoar a sua vida. Deus te abençoe, tamo junto, muito obrigado por estar conosco até aqui, nessa altura do vídeo. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.